Uma ótima noite, fãs de esportes. Está no ar o Sport Center, é o principal programa esportivo do mundo que destaca o retorno do Campeonato Brasileiro. A 7ª rodada, os jogos que movimentaram então o final de semana, especialmente na tarde deste domingo. E entre os destaques, e que destaque! A vitória rubro-negra em cima do Vasco da Gama simplesmente por 6-1. Uma tarde completa no Maracanã, claro, para o torcedor rubro-negro, com gols, muitos gols, virada, gol do Gabigol, golaços do Pedro, também do Arrascaeta e, claro, a liderança do campeonato. Além de tudo isso, é a maior vitória do Flamengo em sua história em cima do Vasco da Gama. A gente já começa o programa assim, mostrando então os melhores momentos da histórica goleada rubro-negra em cima do Vasco, que estreou seu novo treinador, o Álvaro Pacheco, e que já estreia então com todo esse barulho. Aqui comigo, Fernando Campos, também André Donk e Zinho, por quem eu começo para falar pra gente bastante sobre este jogo, que começa com essa bela virada, esse belo voleio do Verratti, mas depois, Zinho, foi um atropelo rubro-negro. Boa noite, Zinho. Boa noite, Bruno. Um abraço para você, pro Donk, pro Fernando Campos, pro fã de esporte. Sem dúvida, um jogo que começa parecendo que ia ter um equilíbrio de um Vasco com 3 zagueiros, com uma forte marcação, sem dar espaço para o Flamengo e para jogar num contra-ataque, né? Para encaixar um contra-ataque no Ryan, para um Verratti, né? Para estar dentro da área, com presença de área. Foi como ele fez o gol, com o Payet sendo o articulador, mas era um Vasco com uma proposta bem definida, né? Tirar os espaços do Flamengo. Até esse momento aí que sai o gol do Everton Cebolinha, esse jogo tá truncado, tá difícil. O Flamengo tinha a posse de bola, o Flamengo tinha o domínio do jogo, era quem tinha mais proposta de jogo, que buscava ser mais ofensivo, mas sem infiltrar, sem entrar, sem criar grandes chances. Sai o gol. O Cebolinha em 2 lances resolve, né? Ele faz o gol e faz essa jogadaça pro gol do Pedro, para uma defesa do Vasco que tinha 3 zagueiros, tomar o gol do centroavante, o centroavante fazendo um gol de peito, né? Muito livre. Tem a jogada individual, tem o Flamengo, tem jogadores decisivos e o jogo mostrou isso, mas depois desse gol é um atropelo. É um Vasco que não consegue mais criar, sentir o golpe, e o Flamengo cresceu, teve moral, a confiança aumenta, de um Davi Luiz que não tinha feito gol, faz esse gol aí, faz o 3-1, fez um bom jogo o Davi Luiz também. Aí o Flamengo com o seu repertório domina, foi 6, né? Com todo respeito ao Vasco gigante, era para ser mais, poderia ter sido mais, né? Até aquela rapaziada que é meio não gosta muito do trabalho do time do Flamengo comandado pelo Tite, tem gente que fala, esse Tite é retranqueiro, hein? Pô, era para ser de 10, pô, só foi de 6. Brincadeiras à parte, mas o Flamengo produziu para isso, atropelou, aí o jogo leve, solto, como diz o meu parceiro Branco, o Bruno Vicari, Branco, nosso lateral do Tetra. Opa. Jogar ganhando é uma maravilha, né? Você jogar com 3, 4, 5, aí tudo dá certo, é calcanhar, é toque de bola, é qualidade. E o Vasco ainda com um jogador a menos, né? É expulso o João Vitor, né? Não tinha jeito ali, uma entrada criminosa ali, poderia ter sido pior, né? Uma lesão mais grave no De La Cruz, ainda bem que não foi, mas foi expulso merecidamente. O Flamengo passeou, o Arrascaeta, né, maestro, dando esse passe para o Bruno Henrique, que é o time que ele mais faz gol aí, né? Sim. Os times do Rio, assim, o clássico é em cima do Vasco. E aí o Gabigol, que tem essa mistura, uma minoria vaiou o Gabigol, mas quando o Gabigol entrou, eu estava aqui assistindo o jogo com meu sobrinho, eu falei, vai fazer gol. O cara é predestinado, é iluminado, vai sobrar uma bola e vai fazer gol. E é bom para que o Gabigol se recupere, que esse carinho volte. Uma parte não vibrou, teve um pouquinho de apupo, mas a maioria vibrou com o gol do Gabigol. O Tite acertadamente está fazendo esse trabalho, colocando aos poucos, a ponto de alguns torcedores já até ficar, pô, o Gabigol não vai entrar? Pô, que hora que ele vai entrar para ver como é que vai ser? Todo mundo nessa expectativa. O Gabigol entrou com outros atletas, um elenco farto de boa qualidade para o Tite pode fazer isso durante o jogo já definido, ele começou a mexer e entra a qualidade, o Flamengo fez o 6º, poderia ter feito mais,
Foi uma vitória para mostrar que o Flamengo está aí, é esse time que tem tudo para, na temporada, conquistar, precisa manter esse nível, ter essa regularidade, e hoje realmente foi um atropelo. Foi um atropelo e um placar tenístico, 6-1, não foi, Donk? Verdade. É? Quem ligou, pus no Roland Garros? Não, colocou no Maracanã mesmo. Foi 6-1, então, do Flamengo em cima do Vasco. Com essa vitória e com as outras partidas encerradas, outras duas também encerradas, tá? O empate entre Atlético Mineiro e Bahia, 1-1. A gente já vai ver os gols. E também a vitória do Palmeiras no finalzinho, em cima do Criciúma, por 2-1. Então, assim, Flamengo e Bahia dividem a liderança da competição. Flamengo líder nos critérios de desempate. Os dois clubes têm 14 pontos. Fernando Campos... Que atropelo, hein? Porque foram 6 gols, mas 30 finalizações rubro-negras? 30. 30? A 2. 30-2. A 2. Ainda teve isso, né? Uma diferença de fato abissal, né? Boa noite, Boa Bruno, noite. Zinho, Donk, né? Fã de esporte está aqui com a gente. O Flamengo acaba de fazer história no Maracanã. É a sua maior goleada na história do Clássico. Dentro do Campeonato Brasileiro, é a maior goleada da história desse Clássico, tão pesado, né? Que move milhões de torcedores por todo o Brasil. E o Flamengo hoje, além de uma atuação de altíssimo nível, a gente viu um caso de submissão dentro do jogo. O Vasco sente muito a reação do Flamengo. O Flamengo mostra sua força ao ter essa capacidade de retomar as rédeas da partida e mostrar o seu poder ofensivo. E após a virada, e aí você tem muitas falhas pelo lado do Vasco, dentro dessa virada, o gol que o Pedro faz, toda a facilidade, a falta de agressividade que o Vasco teve para deixar o Cebolinha jogar, a falta de organização até de posicionamento. Tudo bem que o técnico está chegando, uma estreia para ser esquecida ali pelo Álvaro Pacheco. Já vai vir com esse selo, com esse peso muito grande pelo lado do Vasco. Mas o Flamengo tem muito mérito. O Flamengo jogando solto. O Flamengo ele vem crescendo muito nas últimas partidas, tirando aquele jogo contra o Amazonas, que foi abaixo, você tinha um gramado ruim, você tinha um time um pouco mais relaxado até para uma vaga bem encaminhada, e pela superioridade que tem, a gente tem visto o Flamengo foi muito bem contra o Corinthians, foi muito bem contra o Bolívar, foi bem contra o Milionários, pisou um pouquinho ali no freio, depois que construiu o seu resultado. E hoje a gente viu a melhor apresentação do Flamengo na temporada, mas disparada. Disparada. O time todo muito concentrado, O Vasco até inicia bem o jogo, mas depois disso, o Flamengo construiu para aplicar mais do que 6-1. O Arrascaeta, a melhor atuação dele no ano. Jogador que estava mal e teve muito espaço hoje também para colocar todo o talento que ele tem. O Vasco deu muito espaço para quem não pode ter espaço. Cebolinha jogando demais. O retorno dele faz com que esse time do Tite funcione da melhor maneira possível. Gerson, Pedro marcando. Acho que a gente vai falar sobre isso. Assim, o Tite ele teve até a maestria, eu acho que foi até grande, de esperar o momento correto para colocar o Gabigol. Porque hoje a torcida do Flamengo estava em êxtase, completamente satisfeita com o rendimento do time. Hoje o torcedor do Flamengo se sentiu muito representado, para aquele time que vai para cima, que cria diferentes formas. E não tira o pé, Donan? Não tirando o pé. O ambiente estava muito favorável, pro retorno do Gabigol, Dificilmente ele seria xingado, ele teria um clássico tipo de... dificilmente, por maior que seja a bronca, Sim, com uma goleada a seu favor, ele voltando a fazer um gol importante, eu acho que mostra muito da capacidade e do potencial desse Flamengo do Tite, que é um time que vem crescendo. Olha o que o Arrascaeta fez nesse lance aí, é um craque absoluto. Ele tava com tudo, hein? E mostra a fragilidade do Vasco, mostra que o Vasco, dentro e fora do campo, hoje é uma incógnita. Ele tem muita coisa para resolver fora do campo, na administração, todo o imbróglio que está acontecendo entre Associativo e a 777. E o Álvaro Pacheco também vai precisar encontrar algumas soluções em um elenco que é limitado. E hoje o time foi muito mal na postura, na falta de organização. Foi um desastre, a atuação do Vasco hoje no Maracanã. E ele até mudou a equipe, escalou a equipe com 3 zagueiros, E um desses 3 zagueiros acabou sendo expulso ainda no final do primeiro tempo. A partida já estava 3-1, já era
um amasso do Flamengo, mas claro que a expulsão desse jogador facilita o que já era muito fácil para o Flamengo a partida, Dom. Com certeza. Boa noite, Bruno, Donan, Zinho, prazer estar com vocês. Grande abraço ao amigo e amiga fã de esporte. De fato, a expulsão influencia, mas não condiciona. Acho que teria sido goleada do mesmo jeito, tendo a expulsão do João Vitor ou não, por conta dessa imposição. Concordo com o Zinho quando ele fala que era para ter sido mais do que 6-1. Que a gente fala de 30-2 nas finalizações, 18 foram no alvo das finalizações do Flamengo. 18 finalizações no alvo, é um número absurdo. E eu queria muito destacar justamente a postura do Flamengo, que em nenhum momento passou a administrar o jogo. Talvez ali na reta final, mas faz um 3-1 e continua em cima, mostrando agressividade, mostrando o talento que essa equipe tem demonstrado. Também acho que vem de uma sequência que é mais do que os resultados, a sequência de vitórias, as atuações do Flamengo têm sido consistentes. O torcedor é exigente, com razão, e acho que ele está recebendo isso de volta, com um nível altíssimo de todo o seu elenco. Acho que hoje a gente vai falar de muitos jogadores que se destacaram. Ainda acho que Cebolinha, Arrascaeta foram os a mais, embora a gente fale do Pedro, do De La Cruz, todo mundo fez. Do Vasco é curioso porque a gente olha os 10 primeiros minutos e parecia que o jogo seria totalmente diferente. Estava bem ajustado no começo ali, as linhas bem postadas com essa linha de 3 zagueiros, né, fechando com 5-4-1. E algo que parece o que já fazia o Álvaro Pacheco em Portugal. Um time sendo vertical, tanto que a outra finalização do Vasco é um lançamento do Maicon, buscando o Ryan de forma bem direta. E tem aquela ainda que o Verratti chega um pouquinho atrasado. Também. Fura, né? Então, assim, deu para ver um Vasco que, lógico, é muito cedo o primeiro jogo, é um peso que ele vai ter, mas é só um jogo, não dá para também condenar o treinador. Mas você já vê alguns traços do que ele pensa, de ser mais vertical. E estava bem sem a bola até nos 10 primeiros minutos. Mas depois o empate acaba completamente com a defesa do Vasco. E a gente tem que pontuar, só para completar, né? Claro. Os erros individuais. Os 3 primeiros gols, para mim, tem muitos erros ali que não... Posicionamento, erro individual, erro de o Pedro fazer o gol de peito no meio da zaga, todo completamente livre. Davi Luiz batendo com... Isso não pode acontecer.